Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. E vamos para mais uma estreia, uma segunda temporada muito aguardada. Alcateia. Um homem entrou apressado num acampamento improvisado no meio da mata, arrastando uma mulher negra pelos cabelos. Apesar das mãos amarradas, ela lutava com todas as forças, dificultando o avanço do homem. Irritado, ele a pegou pela cintura e a jogou sobre os ombros, carregando-a até a tenda onde outros homens aguardavam. 2 deles riram ao vê-los e um tirou um maço de dinheiro do bolso, entregando ao companheiro ao lado. Não sei por que apostou que ele não iria conseguir pegá-la. Comentou que recebeu o dinheiro. Ela é arredia e já fugiu tantas vezes. Com a demora, achei que ele não a encontraria desta vez. Respondeu o outro. O homem conhecido como Matias estava com o rosto coberto de arranhões, o sangue escorrendo pelas feridas. As roupas da mulher estavam rasgadas, não por violência sexual, mas porque ele a arrastara pela mata, segurando-a pelos cabelos. O líder do grupo, chamado Lobo, franziu a testa ao ver o estado dela. "Olha o estado dela, Matias", reclamou Lobo. "Olha o estado da minha cara, Lobo. Se dê por satisfeito de eu não ter quebrado o pescoço dessa vadia", retrucou Matias, jogando a mulher aos pés do líder. Lobo a ergueu do chão com força, segurando seu rosto com a mão firme, seus olhos examinando os dela, que eram de um azul intenso. "Pelo menos a cara está intacta. Essa belezinha vale uma fortuna, só por ter esses olhos. Temos um cliente exigente", disse ele com um sorriso cruel, entregando a mulher para os outros 2 homens, com as novas ordens. "Coloquem ela nua na gaiola separada das outras. Peguem água do rio e deem um banho nela, mas sem tirá-la da gaiola. Se ela fugir outra vez, eu mato vocês. E depois mato ela." Enquanto era arrastada novamente, a jovem procurava desesperadamente por algo que pudesse usar como arma. Seus olhos se fixaram em um clipe de papel sobre a beirada da mesa. Com um movimento rápido, ela conseguiu se esbarrar na mesa e pegar o clipe sem que os homens percebessem. No entanto, um deles notou algo e, furioso, deu um tapa violento no rosto dela. "Seu imbecil! O que eu acabei de dizer sobre a mercadoria?" Lobo rugiu, partindo para cima do homem e socando-o com uma fúria descontrolada. Matias teve que puxar Lobo para longe antes que ele matasse o homem a golpes. O sujeito estava desfigurado, mal conseguia se levantar. Cambaleante, ele saiu da tenda acompanhado pelo outro comparsa. Quando ficaram sozinhos, Matias virou-se para Lobo e disse em tom sério: "Precisa se controlar, Lobo. São os únicos que temos. 2 imbecis, é claro, mas são de confiança." "São 2 imbecis", repetiu Lobo, ainda ofegante, "e conseguiram me tirar do sério." O silêncio que se seguiu era pesado. Lá fora o som da floresta ecoava, mas dentro da tenda a tensão era palpável. Do lado de fora da tenda, ocultas entre a vegetação densa, havia 2 gaiolas, uma de grande porte, onde 6 mulheres estavam amontoadas, e outra menor, que permanecia vazia. O homem que trazia a mulher negra aproximou-se da gaiola menor. Com gestos rápidos e brutais, ele rasgou as roupas dela e, sem qualquer delicadeza, jogou dentro da estrutura de metal. A gaiola era tão pequena que a mulher não podia nem ao menos se levantar. Restava-lhe apenas ficar sentada e encolhida. Depois de trancar a porta da gaiola, o homem cortou a corda que prendia suas mãos. Em seguida pegou um balde e foi até o rio mais próximo, enchendo-o de água gelada. Sem qualquer sinal de compaixão, ele jogou a água sobre a mulher.
que se encolheu ainda mais, tremendo de frio e impotência. Como a gaiola era apertada, ela não tinha como escapar da enxurrada. E ele continuou o processo até julgar que ela estava limpa o suficiente. Satisfeito, o homem cobriu a gaiola com folhas, deixando-a nua, encolhida e tremendo na escuridão. Ao cair da noite, o acampamento ganhou vida. As gaiolas foram discretamente carregadas e colocadas dentro de um caminhão-baú. As mulheres dopadas nada perceberam. A viagem seguia pela escuridão, um percurso planejado para evitar qualquer tipo de suspeita. Quando o amanhecer começou a despontar no horizonte, o caminhão parou em uma área de mata fechada. Ali as gaiolas foram retiradas e cuidadosamente escondidas entre as árvores, onde permaneceriam durante o dia, até que a noite voltasse a cobrir seus rastros. Este ciclo se repetia: viajar à noite e esconder-se durante o dia, sempre utilizando estradas vicinais e evitando rotas principais. Enquanto isso, as fotos das mulheres circulavam por suas cidades natais, classificadas como desaparecidas. Mal sabiam os familiares e amigos que as vítimas já estavam a vários estados de distância, seguindo para o norte do Paraná, com destino à fronteira com o Paraguai. A mulher negra de olhos azuis era a joia do grupo, uma presa que renderia uma fortuna. Lobo havia enfrentado inúmeros desafios para capturá-la. Quando a encontrou, sabia que não podia deixá-la escapar. Embora quase tenha sido preso durante a captura, ele acreditava que o risco valeria a pena. No entanto, a mulher se mostrou arisca, fugindo 3 vezes desde que foi capturada. Foi então que Lobo recorreu à gaiola individual para mantê-la sob controle. O transporte seguia tranquilo, conforme o esquema que eles aperfeiçoaram ao longo do tempo. Mas dessa vez, a rota tranquila foi interrompida por um imprevisto. Uma blitz policial surgiu no caminho, forçando-os a desviar o trajeto. O caminhão tomou uma vicinal que os levou ao município de Jardim Olinda, uma cidade pequena, com pouca movimentação, mas que trazia seus próprios riscos. Decidiram seguir até uma área de mata densa e, como de costume, esconderam as gaiolas entre a vegetação. Com a situação sob controle, doparam as mulheres novamente enquanto faziam uma varredura nos arredores, atentos a qualquer sinal de perigo. Sabiam que aquele município poderia ser traiçoeiro e qualquer erro poderia colocar tudo a perder. A cidade em si era rural, situada próximo aos rios Pirapó e Paranapanema. No entanto, o Lobo não se sentiu seguro ali, sentindo que a movimentação policial poderia se prolongar e comprometer o esquema. Após horas perambulando, ele descobriu uma vila nos arredores da cidade, ainda mais isolada e rudimentar. Chamava-se Alcateia, um lugar cercado pela mata, com poucas fazendas, acessíveis apenas por estradas de terra. A vila parecia esquecida por Deus, com uma simplicidade quase arcaica. Na pequena vila destacava-se uma igreja recém-construída, alguns estabelecimentos comerciais modestos, uma delegacia minúscula e um posto de saúde limitado. As casas eram simples e seus moradores pessoas humildes. O delegado, um senhor negro de aparência pacata, não parecia representar ameaça. O ambiente despretensioso agradou Lobo, que viu ali a oportunidade perfeita para se esconder até que a operação policial na região terminasse. Com a decisão tomada, eles levaram as gaiolas pelas entranhas da mata até encontrarem uma gruta próxima ao rio. O esconderijo natural era ideal para manter as mulheres fora de vista. Quando a noite caiu, fizeram uma pequena fogueira, que logo apagaram, substituindo o fogo pelas lanternas que acendiam ao menor ruído suspeito. Naquela noite, Lobo e Matias ficaram de guarda. Enquanto a escuridão envolvia a gruta, Matias quebrou o silêncio com um comentário.
Viu aquela fazenda na estrada, a maior das redondezas? Ela tem o mesmo nome da cidade. Será que é do dono da vila? Lobo deu uma tragada em seu cigarro enquanto respondia com certo sarcasmo. Dono da cidade? Sim, Lobo. Muitas cidades do interior começaram com grandes fazendas que criavam vilas para os trabalhadores. Matias explicou, sem se deixar afetar pelo tom do outro. Se for isso, então esse fazendeiro não tem muita criatividade. Onde já se viu uma cidade chamada Alcateia? Lobo riu enquanto enrolava outro cigarro. Matias, no entanto, não parecia achar graça no nome. Eu gostei do nome. Dá um ar de família. Ele disse, como se estivesse refletindo sobre suas palavras. Lobo soltou uma gargalhada alta, zombando do companheiro. Sério isso, Matias? Ar de família? Estou achando que essas mulheres estão te amolecendo. Especialmente a onça de olhos azuis, que deixou essas marcas na sua cara. Matias, irritado, rebateu. Cala a boca, idiota. Só disse que gostei do nome da cidade. Qual o problema? Lobo, ainda rindo, balançou a cabeça. Nenhum, meu amigo, nenhum. Matias serviu-se de uma caneca de café e continuou. Desta vez com um tom mais sombrio. Se ela fugir outra vez, Lobo, eu vou matá-la. Prefiro perder dinheiro a correr o risco de ir parar na cadeia por causa de uma vadia negra. Lobo se endireitou, apagando o cigarro no chão. Não é qualquer dinheiro, Matias. É quase uma fortuna. Matias, inabalável, respondeu. Não me interessa, Lobo. Se eu tiver que resgatá-la de novo, vou atirar na cabeça dela. Pode ter certeza. Lobo permaneceu em silêncio, sabendo que Matias não falava em vão. Ele era um excelente mateiro, e a garota, com sua habilidade de se esconder e escapar, testava sua paciência ao limite. Lobo sabia que se Matias não conseguisse mantê-la sob controle, ninguém mais conseguiria. Farto de caçar a garota pela mata e sempre acabar ferido, ele apenas suspirou. Recostou-se em uma pedra enquanto observava Matias, já inclinado para a frente, chapéu cobrindo o rosto, tirando uma cesta rápida antes da próxima vigília. Um lobo negro passou pela porteira da fazenda Alcateia, suas patas silenciosas movendo-se com agilidade pela terra batida. Nicolas já o aguardava na varanda, sentado em sua cadeira de balanço. Quando o lobo se aproximou, sua forma começou a se transformar, assumindo a aparência de um jovem homem. Assim que a metamorfose terminou, Nicolas quebrou o silêncio. E então, quem são os forasteiros? O rapaz, ainda recuperando o fôlego, respondeu. Parecem caçadores. Estão acampados perto do rio e usando a caverna para dormir. Nicolas franziu o senho, desconfiado. Não confio nesses forasteiros. E o delegado também não. Vamos ficar de olho neles até que partam da cidade. O rapaz acenou com a cabeça, depois foi descansar. Nicolas permaneceu na varanda por mais um tempo, refletindo sobre o que poderia estar acontecendo antes de finalmente entrar em casa. Na manhã seguinte, Matias se espreguiçou ao acordar, sentindo o corpo rígido pela vigília da noite. Ele notou o lobo voltando da beira do rio e se aproximou, sentando-se ao lado dele. Silas disse que hoje à noite já dá para seguir. Assim que anoitecer, vamos dopar as mulheres e levar as gaiolas até a estrada. Ele estará nos esperando na estrada de terra. Foi uma ótima ideia colocar rodas nas gaiolas. Matias sorriu com satisfação e se levantou, indo até a mata para cuidar de suas necessidades. O dia passou sem grandes incidentes. As mulheres foram alimentadas e, quando o sol começou a se pôr, prepararam os tranquilizantes. Usavam dardos como se as mulheres fossem animais, mas quando foram verificar a gaiola menor, perceberam que a garota negra não estava lá. Maldição!
o homem gritou, correndo até Lobo e Matias. A garota negra, ela fugiu. Lobo lançou um olhar significativo para Matias, que já pegava sua espingarda. Espere, Matias, pense um pouco. Ela está nua, não deve ter ido muito longe. Matias não respondeu, mas foi direto até a caverna, examinando a tranca da gaiola. Ele percebeu que ela tinha usado um clipe para se libertar. Observando o chão ao redor, encontrou o rastro dela e começou a segui-lo pela mata. Os 2 empregados de Lobo tinham montado uma armadilha com latas vazias de feijão ao redor do acampamento, um sistema rudimentar de alerta. Eles sabiam que suas vidas estavam em risco se a garota escapasse, então tinham tomado precauções. A garota, ciente das armadilhas, moveu-se com cautela, evitando os obstáculos com a destreza de uma onça. Isso a atrasou, mas assim que se viu livre, correu o mais rápido que seus pés machucados permitiam, desesperada para alcançar o máximo de distância entre ela e os caçadores.